jogo, você tem toda uma situação de conhecimento físico, né? Do material, das regras, enfim, tem todo o conhecimento social, obviamente, etc. E você tem uma colocação de problemas que o jogo faz, né? E uma tomada de decisões, fazer cálculos, fazer escolhas. No caso do jogo, né, eu gosto de trabalhar em dois momentos, né? A experiência do jogar, de preferência sem teorização, sem cortes que afastam da situação do jogo, né? Viver a experiência do jogar mesmo, o ganhar, o perder, o entrar em contato com as regras. E um segundo momento, uma situação de reflexão sobre problemas ou recortes do jogo. Então, eu acho que essas duas partes se complementam bastante, porque a gente tem a experiência lúdica, né? A gente tem o sujeito como protagonista, né, das suas ações, o sujeito sem uma mediação, digamos, externa do professor, enfim, o sujeito por ele mesmo, ou a sua equipe, né, por ela mesma. E outra situação em que você tem, né, a mediação do professor, a intencionalidade do professor dirigindo, né, através de recortes, através de certos problemas, colocando questões ou chamando a atenção para certas coisas que aconteceram na situação do jogo. O jogo de regra, ele é muito interessante do ponto de vista dessas coisas que nós estamos comentando, porque assim, né, a atividade do jogo é mental, né? A gente pensa com a cabeça, na verdade é a mão que representa, né? Porque eu tenho que pensar com a cabeça, dialogar com a minha cabeça ou dos meus colegas, mas vamos pensar num jogo de um contra um, né? Então eu penso, não, se eu fizer tal coisa, se eu jogar a peça para tal lugar, se eu fizer tal coisa, ou onde é melhor eu tentar acertar, por exemplo, a tal argola, enfim. Então há toda uma elaboração mental que dirige, que orienta, que determina a melhor ação. E depois a gente tem a ação mesmo, a representação no sentido de a ação sendo realizada em função daquilo que se pensou, né? E na hora da reflexão, a gente retoma, né, este poder mediador do pensamento, né, quando ele é bem qualificado, né? Eu acho isso muito, muito interessante. Eu acho que o jogo, ele permite de um modo assim, calmo, de um modo que não precisa ser, o jogo de um modo que não precisa ser com muito falatório, com muita teoria e tal, ele permite colocar essas questões, né, de um modo que as crianças entendem, de um modo que as crianças vivem na sua experiência do jogar e que elas podem então concluir que o jogar bem, ou seja, o compreender melhor a situação de jogo, promove um ganhar, se sair bem, realizar bem as jogadas, né? Da mesma forma que um jogar certo, respeitar o colega, promove um jogar gostoso, né? Mesmo que a gente perca, porque ele possibilita uma troca, né, uma experiência coletiva, etc, etc.